Sessão extraordinária 01/2021. Excelentíssimos vereadores e ouvintes que nos assistem nas redes sociais da Câmara, bom dia. Hoje nos reunimos remotamente para a realização da primeira sessão extraordinária do ano 2021. Solicito ao secretário da mesa que faça a conferência dos vereadores presentes. Vereador Dr. Daniel, vereadora Betânia, vereador Eri, vereador Sebastião, vereadora Neuza, vereadora Raquel, Presente. vereadora Patrícia, vereador Carlos Portela, e faltou qual? Todos os vereadores presentes. Havendo coro regimental na proteção de Deus e na forma da lei, declaro aberta a presente sessão. Reitero aos vereadores que essa sessão foi convocada pelo prefeito Assis Carvalho via ofício 72/2021 e na forma do artigo 110 do Regimento Interno, a fim de que essa Casa aprecie e vote em regime de urgência. Projeto de lei 2021 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Projeto de Lei 02/2021, que cria o Conselho Municipal de Educação, CME, de São José Divino, Piauí, e das outras providências. Passaremos, portanto, à ordem do dia. Abro discussão única ao projeto de Lei 01/2021, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, Fundeb. Solicito leitura dos pareceres da comissão à matéria. Parecer conjunto 02/2021 ao projeto de lei 01/2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb. Relatório. Trata-se de parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, nos termos do artigo 54A do Regimento Interno, ao projeto de lei 1/2021 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Fundeb. A matéria foi encaminhada às comissões legislativas na sessão ordinária de 2 de março, deliberando as mesmas pela opção de parecer conjunto nos termos do artigo acima deferido, e designando-se na forma do artigo 46, combinado com o parágrafo 2º do artigo 54A do Regimento Interno, para relator da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Sebastião José de Sena, e relator da Comissão de Finanças, o vereador Daniel de Souza Lima. Conforme justificativo do Poder Executivo, a matéria é decorrente da entrada em vigor em 1º de janeiro corrente da Lei Federal 14.113/2020, que regulamenta o chamado novo Fundeb, criação para os municípios, entre outras obrigações de instituir por lei específica do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do novo Fundeb. A matéria trata tanto da composição do CAC Fundeb, ou seja, abordando aspectos como a especificação dos representantes do Conselho, forma de indicação e impedimentos, quanto da competência, ou seja, o conjunto de tarefas em que se incumbe o Conselho. Apresentadas as questões iniciais, passa-se os aspectos atendidos às comissões legislativas. Fundamentação, Comissão de Justiça e Redação. A instituição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do novo Fundeb é a obrigação definida pela Lei Federal 14.113/2020, que especifica em que seu artigo 34 que tais conselhos devem ser criados mediante lei específica de cada ente, definido inclusive no inciso 4, de forma incisiva aos critérios de composição, critério esse definido no artigo 2º do projeto de lei do Executivo, que ora se analisa. O primeiro aspecto que se analisa nessa comissão, primeiro aspecto que se analisa nessa comissão é a competência. Conforme exposto, a própria lei concedeu aos municípios, em harmonia à disposição da Constituição Federal, combinado com o artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, a iniciativa para tratar da matéria desta natureza. Outra questão que merece ser pontuada são as proibições decorrentes do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, que impõe aos municípios para o ano de 2021, em decorrência do enfrentamento da Covid, uma série de restrições para a criação ou aumento de despesa. Tal questão foi devidamente observada no projeto de lei 01/2020.
Haja visto que, nos termos do artigo 5º, a atuação dos membros do Conselho do Fundeb não é remunerada, instituindo-se em relevante interesse social. Cumpre reportar-nos sobre a espécie normativa adequada. Para isso, basta observarmos as hipóteses de lei complementar previstas no artigo 45 da Lei Orgânica, onde nenhuma delas faz necessária a matéria objeto do projeto de lei 1/2021, que nos permite concluir a adequação à espécie normativa, destacando-se a obediência aos dispositivos regimental no artigo 77, inciso 1, 2 e 3 do Regimento Interno, onde estabelece que os projetos de lei, de decreto ou de resolução devem ser precedidos de títulos enunciados e seu objetivo escritos em dispositivos numerados, concisos, claros e concebidos nos mesmos termos em que tenham de ficar como lei, decreto ou resolução assinados pelo autor. Comissão de Finanças e Orçamento. Conforme dito no regimento interno, é de competência da Comissão de Finanças e Orçamento a emissão de parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro, bem como zelar para que nenhuma lei emanada da Câmara seja criada em cargos ao erário municipal, sem que especifiquem os recursos necessários à sua execução. Em análise ao projeto de lei 1/2021, os possíveis gastos com a execução da lei seriam referentes à infraestrutura e, eventualmente, à questão remuneratória. Os gastos de natureza remuneratória estão afastados em decorrência ao que dispõe o artigo 5º, que especifica que a atuação dos membros do Conselho do Fundeb não é remunerada, constituindo-se em relevante interesse social. Quanto à questão de infraestrutura, conforme exposto no parágrafo 4º do artigo 3º da matéria, cabe ao município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à plena execução das competências do Conselho. Entendemos que a atenção a este quesito que ônus financeiro não trata encargos insuportáveis para o município. Voto dos relatores. Pelo conjunto dos fatos acima analisados e em apreço ao parecer conjunto emitido pela assessoria jurídica desta Casa em 23 de 3 de 2021, votam os relatores conjuntamente de forma favorável à matéria, estando a mesma apta para ser votada nas comissões. Sebastião José de Sena, relator da CJR, Erivaldo Machado, relator da CFO. Voto conjunto das relações. Os membros da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, reunidos remotamente em sessão conjunta no dia 23 de março de 2021, decidiram por unanimidade, em consonância ao voto dos relatores, apresentar parecer favorável ao projeto de lei 1/2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, estando o mesmo apto a prosseguimento para discussão em plenário. Câmara Municipal de São José Divino, em 23 de março de 2021. Parecer sem mais justificar. Algum vereador se manifesta para discutir a matéria? Coloca em votação nominal com código de maioria simples o projeto de lei 01/2021. Vereador Eri. Vai dar certo. Vereador Eri. Aprovo. Vereador Carlos Portela. Aprovo. Vereadora Samuele. Aprovo. Vereadora Neuza. Vereadora Neuza, não contabilizei seu voto. Aprovo. Vereadora Raquel. Aprovo. Vereador Pagaio. Aprovo. Vereador Doutor Daniel. Aprovo. Vereadora Betânia. Aprovo. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis. Abro discussão única ao projeto de lei 02/2021, que é o Conselho Municipal de Educação. Solicito leitura dos pareceres das comissões à matéria. Parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao projeto de lei 2/2021, que cria o Conselho Municipal de Educação de São José Divino. Trata-se de parecer conjunto das comissões. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação na sessão ordinária de 9 de março e encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 10 de março por meio de ofício
número 40 de 2021, do Gabinete da Presidente, deliberando as mesmas pela opção de parecer conjunto nos termos do artigo acima referido e designando-se na forma do artigo 46, combinado com o parágrafo 2º do artigo 54A do Regimento Interno para relator da Comissão de Justiça e Redação, o vereador Sebastião José de Sena, e relator da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Daniel de Souza Lima. Projeto de Lei 2/2021, que cria o Conselho Municipal de Educação em São José do Vinho, órgão este de natureza colegiada e representativo da comunidade escolar e da sociedade, vinculado à Secretaria de Educação. A função do Conselho, nos termos da lei, é de natureza consultiva, mobilizadora, propositiva, de controle social, normativa, fiscalizadora e ainda deliberativa sobre questões relativas ao ensino em São José do Vinho. A composição do Conselho, conforme a especificação no artigo 3º, se dará por meio de 14 membros e 14 membros suplentes, sendo estes representantes do magistério, pais de aluno da rede pública municipal, instituições de educação infantil da rede municipal, da comunidade, da Secretaria Municipal de Educação e da Câmara Municipal. Quanto ao mandato dos membros do Conselho, terá este prazo de duração de 2 anos, permitindo uma única recondução. Em justificativa à matéria, o prefeito destacou que a criação e implantação do Conselho contribuirá para a melhoria da gestão participativa da população no processo educacional, trazendo assim mais qualidade e eficiência para a educação, conforme em cestos abaixo coletados. Fundamentação, Comissão de Justiça e Redação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, estabelece em seu artigo 11 como competência dos municípios a organização, manutenção e desenvolvimento dos órgãos e instituições oficiais de seu sistema de ensino. Tal disposição, que é autorizativa na própria Constituição Federal, estabelece em seu artigo 211 competência para os municípios respeitar a etapa da educação básica de cada ente para a organização de seu sistema de ensino. Ressalta-se também que a criação dos Conselhos de Educação tem previsão federal no Plano Nacional de Educação como estratégia da meta 19.5, sendo estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, como instrumento de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo. A nível municipal, a Lei 181 de 2015 apresenta no seu artigo 2º como diretrizes do PAN, entre outros, melhoria da qualidade da educação, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, sendo que a execução do PME e o cumprimento de suas metas passa pela criação do Conselho Municipal de Educação, conforme se transcreve. Conforme exposto, a permissão da Constituição Federal, lei orgânica e legislação infrainstitucional para que o Conselho delibere sobre a criação de Conselho de Educação, que nos permite concluir pelo atendimento do aspecto da competência e da iniciativa, já que a matéria foi apresentada pelo Poder Executivo, pontua-se também como de fundamental importância para o ano de 2021 as proibições decorrentes do artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, que impõe aos municípios, em decorrência do enfrentamento da Covid, uma série de restrições para a criação ou aumento de despesa. Tal questão foi devidamente observada no projeto 02 de 2021. Haja visto que os artigos 3º, a função dos membros do Conselho não será remunerada, constituindo-se em relevante interesse social. Cumpre reportar-nos sobre a espécie normativa adequada. Para isso, basta observarmos as hipóteses da lei complementar, previstas nos artigos 45 da lei orgânica, onde nenhuma delas faz referência à matéria objeto do projeto de lei 01/2021, que nos permite concluir a adequação à espécie normativa. Destaca-se ainda a obediência à disposição regimental, no seu artigo 77, inciso 1, 2 e 3 do Regimento Interno. Comissão de Finanças e Orçamento. Conforme dito, o Regimento Interno é de competência da Comissão de Finanças e Orçamento, a missão de parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro, bem como zelar para que nenhuma lei emanada da Câmara seja criada em cargos ao erário público municipal sem que se especifiquem os recursos necessários à execução. Em análise ao projeto de lei 2/2021, não vislumbrando os ônus financeiros impeditivos à execução do mesmo,
pelo município de São José Divino. Voto dos relatores. Pelo conjunto dos fatos acima analisados e em apreço ao parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica desta Casa em 23 de 3 de 2021, votam os relatores conjuntamente de forma favorável à matéria, estando a mesma apta a ser votada no seio das comissões. Voto conjunto das comissões. Os membros da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, reunidos remotamente na sessão conjunta do dia 23 de março de 2021, decidiram por unanimidade, em consonância ao voto dos relatores, apresentar parecer favorável ao projeto de lei 2 de 2021, que cria o Conselho Municipal de Educação de São José Divino, estando o mesmo apto ao prosseguimento da discussão em plenário. Microfone, presidente. Algum vereador se manifesta para a discussão da matéria? Coloco em votação nominal com código de maioria simples o projeto de lei 02/2021. Vereador Carlos Portela. Aprovo. Vereador Eri. Aprovo. Vereadora Samuele. Aprovo. Vereadora Neuza. Aprovo. Vereadora Raquel. Aprovo. Vereador Pagaio. Aprovo. Vereador Doutor Daniel. Aprovo. Vereador Betânia. Aprovo. Declaro aprovado por 8 votos favoráveis, não contabilizando o voto da presidente. Declaro encerrada a presente sessão.